Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar de apenas Guto. Está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina, episódio 64, antes do Game Over. Acabe com ele antes que ele acabe com você. Esse subtítulo até já dá um norte de mais ou menos qual é a minha linha de raciocínio para falar sobre jogos de aposta online. Antes de começar realmente o assunto, eu quero explicar como que vai funcionar esse episódio. A gente vai dividir ele em três partes. A primeira vai ser uma introdução ao tema, para explicar o que é e como funciona todo esse universo de jogos de aposta online. A segunda parte eu vou trazer o resultado de uma pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram, no dia 3 de junho, no @apenasguto, meu perfil pessoal lá no Instagram. E também tem a terceira parte, onde eu vou trazer relatos de três pessoas que eu conheço. São amigos meus, pessoas próximas de mim, que eu fiz uma enquete no meu WhatsApp, e aí eu procurei pessoas que tivessem relatos na sua própria casa, no seu convívio, de pessoas que tiveram problemas com jogos, e eu vou trazer esses relatos dessas pessoas. Então, só para lhe nortear, e vamos ao assunto. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o jogo do tigrinho, no geral, essas casas de aposta online que a gente tanto ouve falar hoje em dia, né? Resumindo, o jogo do tigrinho, ele é o apelido popular que aqui no Brasil a gente deu para o jogo chamado Fortune Tiger, que é um jogo de cassino online, tipo o caça-níquel. Esses que a gente via por aí na nossa infância, hoje em dia ainda existem, eu sei onde tem alguns aqui em Belém, mas é menos comum. Aqueles jogos de maquininha mesmo, que a gente colocava uma moeda, ativava, né, uma alavanca ou apertava um botão e ele tinha que sortear figuras iguais. Se casasse as figuras, a gente ganhava o prêmio em dinheiro. Se não, a gente colocava outra moeda e tentava de novo. Isso que são as máquinas de caça-níquel, ou slot machine. E como é que funciona esses jogos online, né? O formato ele é um caça-níquel clássico, desses de três bobinas e três fileiras. O jogador ele vai girar uma bobina para tentar alinhar os três símbolos igual nas linhas de pagamento. E aí o personagem do tigre, ele vai avançando e vai ativar aleatoriamente a função bônus, que é o Fortune Tiger Factory, que multiplica o valor da aposta em até 10 vezes. Na lógica, esse aqui é o mais conhecido, tanto que dá o nome para o conjunto, né, o jogo do tigrinho. Mas existem infinitas formas desse tipo de jogo. A gente conhece esse como símbolo, mas se bem que a gente recebe publicidade, eu, por exemplo, consumo bastante rede social, eu percebo publicidade de vários outros jogos, não só do Tigre, mas vários outros tipos de jogos igual a esse que é de caça-níquel, né? Jogos de cassino e aposta online. E esse jogo, ele é um jogo de puro azar. O único fator que utiliza dentro dessa dinâmica da jogatina é a sorte. Então, ele utiliza um algoritmo chamado RNG, que do inglês é Random Number Generation, ou gerador de números aleatórios. O que, que é? Significa que cada rodada ela é totalmente independente da anterior. Então, independente de tu ter habilidade, estratégia, tu não tem como saber o que, que vai acontecer porque são números aleatórios, são rodadas aleatórias que vão sendo geradas de acordo com a programação do próprio jogo. Então, por aqui a gente já tira que não existe estratégia, não existe uma hora certa ou um bug no jogo, na plataforma, que vai garantir uma vitória, porque o resultado é 100% aleatório. E só existe esse tipo de jogo com essa estratégia? Não. Existem também as famosas bets. Essas hoje em dia estão mais famosas ainda por quê? Porque, porque são as bets que estão patrocinando grandes eventos, shows, emissoras de televisão, times de futebol, enfim, são empresas que hoje em dia estão gigantes. E como que elas funcionam? Elas são diferentes desses cassinos online tipo Tigrinho. Vou explicar como que as bets funcionam. Elas são também casas de aposta online, só que elas funcionam em plataformas onde você vai tentar adivinhar o resultado de um evento futuro, que é geralmente esportivo, como partida de futebol, por exemplo, que é o mais forte. E aí, se você acertar essas previsões, você vai ganhar um prêmio em dinheiro. Então, para entender como funciona a bet, a gente precisa entender os ODDs. O que são os ODDs? São cotações. Bora lá explicar. Fica comigo que você vai entender. O ODD, ele é um número que vai ditar duas coisas: a probabilidade de um evento acontecer, que é segundo o cálculo dessas casas de aposta, né?
E também ele vai trazer quanto é que você vai ganhar se você acertar o seu palpite. A conta é muito simples, é assim, é o retorno potencial que vai ser igual o valor apostado vezes a ODD. Vou dar um exemplo para ficar realmente claro. Vamos dizer que você aposta R$ 10 em uma ODD de R$ 2. O seu retorno ele vai ser de R$ 20. Por quê? É R$ 10 de lucro mais os R$ 10 que você colocou. Então, nesse caso aqui, uma ODD de 2. Então, assim, e como é que essas casas elas vão definir essas cotações? Todas as rodadas não têm o mesmo preço, o mesmo valor de premiação. Por quê? Porque existem ODDs baixas e altas dependendo da probabilidade desse resultado. Essas empresas, elas não vão inventar isso do nada. Elas trabalham em cima de supercomputadores, estatísticas pesadas, inteligência artificial e também profissionais que hoje em dia têm trabalhado, têm formado e trabalhado muita gente em áreas específicas de jogos de aposta online, que são, por exemplo, os traders esportivos, que eles vão avaliar tudo: o histórico dos times, desfalques, clima e até comportamento das apostas do público. E o que isso vai afetar no jogo? Significa que se um evento ele é muito provável de acontecer, o risco é menor, então o prêmio também é menor. Por exemplo, tu vai ver uma partida entre a seleção brasileira e o Clube do Remo, que é um clube local aqui do Pará onde eu moro. Então, baseado nesse jogo, quem é mais provável de ganhar? A seleção. Então, quem apostar que a seleção vai ganhar, vai receber menos retorno porque é uma probabilidade maior, por ser um clube maior. E quais são as ODDs altas? São aquelas que o evento ele é pouco provável, ou seja, que a gente chama de azarão ou a zebra, né? Quando o risco ele é enorme, porque é muito improvável que o Remo, por exemplo, vá ganhar a seleção brasileira. Então, se acontecer isso, vai ser a zebra. Então, como a probabilidade é menor, o prêmio é maior. Que são apostas realmente, né? Mais ou menos é assim que funciona em todo sentido. Só que existe um detalhe que as pessoas normalmente não sabem, que é, independente do resultado, as casas de aposta ela sempre vai ganhar e você sempre vai perder. Por quê? As casas de apostas elas ganham dinheiro usando um mecanismo matemático chamado overround, que é como se fosse uma taxa da casa. Em um mundo perfeito assim de probabilidades, por exemplo, o cara e coroa, quando a gente joga uma moeda para cima, existe 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Então, se a gente for trazer isso para aquela conversa sobre o ODD, é como se fossem R$ 2 ganhando se fosse cara e R$ 2 ganhando se fosse coroa. Só que no caso das bets, como é que funciona? Eles ajustam essas ODDs para algo como se fosse 1,90 se desse cara e 1,90 se desse coroa. Ou seja, uma porcentagem sempre vai ficar com eles, independente de quem vai ganhar, a quantidade de pessoas que vão ganhar. E esse pequeno desconto é que vai garantir essa soma das probabilidades, passando até mesmo de 100% para o conjunto de tudo, né? Essa diferença ela pode variar entre 4% e 8%. E a comissão implícita que a casa vai embolsar. Não importa quem vai vencer, a quantidade de pessoas que vai vencer. Ela sempre vai ficar com essa porcentagem. Fora outros fatores, né, que influenciam esses resultados que ele tem o controle. Ele não vai simplesmente correr risco. Quem corre risco é o apostador. A casa em si ela tem controle de tudo. E falando especificamente da bet sobre futebol, existem também muitos nichos de apostas. Não é apenas em quem vai ganhar ou perder aquela partida. Por exemplo, hoje você pode apostar em microeventos, por exemplo, em resultado final, com a vitória do time da casa, com o empate, ou a vitória do visitante, ou então, por exemplo, se a partida ela vai ter tais números de gol, vai ter tantos escanteios ou tantos cartões. E é importante falar sobre isso, porque daqui a pouco eu vou trazer um outro assunto que a gente vai entender sobre esses microeventos. E também hoje em dia tem as apostas ao vivo, que as pessoas elas vão em tempo real, conforme o jogo está passando, as pessoas vão apostando, e aí baseado nisso ela vai apostar de acordo com a dinâmica do jogo mesmo. Se um time faz um gol, por exemplo, a ODD dele vai despencar instantaneamente. Por quê? Isso vai afetar o resultado final que era previsto antes de começar o jogo, por exemplo. Então, se torna mais ou menos algo instantâneo. E aqui eu já trago uma informação sobre uma teoria que eu penso, né? Que essas bets, elas inclusive estão acabando com a experiência do torcedor.
Porque as pessoas que antes assistiam o jogo de futebol, porque gostavam de futebol, porque torcem para algum time, hoje em dia assistem na expectativa do resultado pro jogo no caso online, né? Para a expectativa de ganhar o dinheiro. Então, se a gente for analisar isso internamente, a experiência mudou. As pessoas que realmente gostavam de futebol, elas vão encarar isso não mais como um entretenimento, como algo que para ela era um lazer. Agora vão encarar de certa forma como uma forma de ganhar dinheiro e perder dinheiro, né, nesse caso. E qual é a diferença agora no geral entre as bets e os caça-níqueis, né, que são esses jogos tipo o Tigrinho? A diferença ela é maior, ela tá em quê? Porque jogos como o Tigrinho, ele é um cassino de puro azar, controlado por algoritmo. Então o resultado é sempre aleatório. E já as apostas esportivas, elas envolvem análise e conhecimento técnico. Ou seja, normalmente a pessoa tem que entender mais ou menos daquele cenário para saber onde vai apostar, como é que está o desempenho daquele time, naquele campeonato, os jogadores. Então existe um conhecimento, existe uma participação ativa de quem está apostando. Não é apenas a sorte, não é apenas um resultado aleatório mecânico. Não, ali existe estudo que pode embasar o teu palpite. Essa é a diferença maior, o que provavelmente poderia fazer com que as bets fossem menos pior do que os caça-níqueis, né? Só que a gente tem também outras questões que vão envolver isso. Eu quero trazer agora a nossa legislação aqui no Brasil, para a gente entender como é que funciona hoje pela lei. A gente fala muito sobre os perigos, né, dos jogos de aposta e tal, mas o que que a lei fala sobre esse tipo de jogo? Vamos lá, a gente tem três momentos marcantes assim em relação à nossa política recente para falar sobre essa discussão que ainda é muito nova. A gente ainda tem discutido bastante sobre isso, sobre a legalização de tudo, os prejuízos. Mas em 2018, o presidente Michel Temer, na época, ele sancionou a Lei 13.756. O que ele fez? Ele legalizou essas apostas, essas casas de apostas. Foi essa lei que efetivamente legalizou as apostas esportivas no Brasil e criou uma modalidade lotérica que a gente chama de aposta de cota fixa, onde o apostador ele sabe exatamente quanto vai ganhar se acertar o palpite. Ou seja, ele legalizou algo que já inclusive acontecia porque é online, né? Então, o Brasil é conectado na internet. E essas casas têm brasileiras e têm internacionais. Então já estava online, já estava disponível. Mas em 2018 foi sancionada a Lei 13.756, que legalizou isso. Houve um intervalo de tempo, né, de 2 anos, que foi prorrogado por mais 2 anos, para que o Ministério da Fazenda ele criasse as regras para o funcionamento desse tipo de empreendimento. Só que o governo seguinte, que foi o do Bolsonaro, né, do Jair Bolsonaro, ele não editou essa regulamentação, que venceu em 2022 por conta dos 2 anos de prorrogação, que eram prorrogáveis, e aí meio que ficou do jeito que estava. E as empresas elas continuaram operando aqui no Brasil, hospedadas em site do exterior, sem pagar imposto, sem nada, sem as regras elas não eram claras. E o consumidor ele não tinha direito nem à proteção. Por quê? Porque a lei ela tinha essas brechas, né? Então, desde o governo Temer, a gente tinha essa legalização, mas não tinha um controle sobre as casas de aposta. E aí, em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o atual presidente, ele sancionou a Lei 14.790, que ela é conhecida como a Lei das Bets. Ela vai regulamentar essas bets que estão autorizadas desde 2018 pelo Michel Temer. Então, hoje a gente tem um passo maior em relação à legislação, só que ainda assim, ainda está longe de ser o ideal. Por quê? Porque tem muitos fatores que a gente precisa levar em consideração quando se fala sobre o impacto das bets no Brasil. Porque a gente percebe que não é apenas um caso de permitir ou não um programa de entretenimento. A gente percebe que isso afeta até saúde pública, afeta economia, enfim. E no Brasil, o que que eu acredito que é um fator importante para a gente trazer para essa discussão da conversa sobre vícios e sobre liberação de jogos de casas online? É o fator corrupção. Infelizmente a gente sabe, né, que no Brasil
existe corrupção e ela está em vários setores da nossa sociedade, infelizmente. Inclusive, eu me considero até pessimista, porque eu acho que é uma guerra que muito dificilmente vai ser vencida, porque a corrupção ela realmente ela está inspirada, né, espalhada assim no nas nossas raízes brasileiras, mas incluindo essa questão do esporte, das casas de aposta, como envolve muito dinheiro, e aí que a gente vai perceber que realmente a corrupção ela vai se alastrar. E o futebol, ele é um fenômeno global. A gente percebe a potência dele hoje mesmo. Eu tô gravando isso aqui no dia 13 de junho de 2026, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então a gente percebe como que o futebol ele é uma paixão nacional e é um fenômeno global. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de como que a corrupção ela envolve o futebol e envolve as casas de aposta. Vou trazer só as manchetes para você ter uma noção. Uma manchete aqui do Estadão de 29 de janeiro. China bane 73 pessoas do futebol e pune 13 clubes por manipulação de resultados. Uma outra manchete aqui da CNN, de 7 de novembro de 2025. A Turquia ordena a prisão de 17 árbitros por escândalo de apostas. Isso aqui para trazer um panorama global no Brasil. Eu trouxe uma matéria aqui, alguns trechos para a gente entender sobre uma matéria da ESPN. Fala assim: a investigação da operação Penalidade Máxima, que no caso a gente já tem duas versões dessa operação, que é Penalidade Máxima 1 e Penalidade Máxima 2, que aponta ao grupos criminosos que convenciam jogadores com propostas que iam até R$ 100 mil a cometerem lances específicos em partidas e causassem o lucro de apostadores em sites do ramo. Os clubes, até da Série A do Campeonato Brasileiro, né, estavam envolvidos nesse esquema que está sendo investigado por essas operações. Jogadores de todas as séries do campeonato são investigados por interferência, tentativa ou manipulação de ações dentro do campo e do jogo, ou seja, a corrupção brasileira em todas as esferas. E a gente percebe que mesmo que, diferente do jogo do Tigrinho, as bets elas vão ter essa questão da habilidade do torcedor em conhecer o contexto, o cenário para apostar, mesmo assim não é seguro. Por quê? Porque dentro do cenário existe a manipulação. Jogadores que são comprados, árbitros que são comprados. Então isso tudo interfere para que o resultado não seja de acordo com o que deveria ser naturalmente. E tem uma outra matéria aqui do GE, que é o portal da Globo, né, sobre esporte, que é de 2 dias atrás, dia 11 de junho. Diz assim a manchete: Justiça do Distrito Federal recusa recurso e mantém Bruno Henrique do Flamengo réu por estelionato. O atacante ele é acusado de forçar o cartão amarelo para beneficiar apostadores durante o jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro em 2023, que aconteceu lá em Brasília. Isso aqui, a gente percebe que existe realmente essa investigação acontecendo, então algumas pessoas já foram até indiciadas, né, sentenciadas por conta desse envolvimento com a corrupção, com até outros tipos de crimes, como aqui estelionato, lavagem de dinheiro. A gente sabe que ainda tem muita coisa por baixo dos panos, que provavelmente também muita coisa não vai vir à tona por conta da corrupção mesmo. Então, investigar a corrupção já esbarra em corrupção porque a gente sabe como funciona. Não vou nem entrar em detalhes porque eu não tenho provas e eu já acho que é do senso comum a gente entender como que funciona. E aqui até tem um trecho nessa matéria que reforça o que eu estou sugerindo, né? Fala assim: vale ressaltar que em novembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, encerrou o caso na esfera esportiva. No caso aqui, o caso do Bruno Henrique do Flamengo, que ele foi condenado ao pagamento de R$ 100 mil sem suspensão do jogador, que segue liberado para jogar. E em maio agora de 2026, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do Bruno até o final de 2027. O atacante ele é um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo. E ele chegou no clube em 2019 e manchou a carreira dele, né, por conta desse escândalo. E a gente percebe que, de certa forma, o resultado de tudo isso, né, a consequência desse envolvimento nesses crimes para ele, não aconteceu. Por quê? Ele está liberado para jogar, teve uma multa, mas já teve até renovação pelo próprio Flamengo.
Então a gente percebe o quê? A impunidade. Então no Brasil a gente tem vários fatores que vão, infelizmente, atrapalhar uma luta por justiça, por saúde pública. Por quê? Porque quando envolve dinheiro, vai envolver e vai tirar das pessoas o que há de pior. E a gente tem um outro fator que aqui eu já consigo falar com mais propriedade, porque é a minha área de atuação, né? Que é sobre a publicidade. A publicidade dentro das plataformas de jogos online, ela é o que é mais importante para eles. Por quê? Porque é aí que ele vai atrair novos apostadores. Só que o que, que acontece? Quando eles contratam influencers para fazer essas propagandas, eles são desonestos, porque eles não usam jogos em tempo real. Eles usam uma coisa chamada conta demo, que são contas falsas, que já são criadas com resultados de vitória. Ou seja, quando o influencer está gravando aquela propaganda, ele vai ganhar porque aquela conta é demo. Então, isso vai fazer com que ele diga para os seguidores dele que é fácil de ganhar. Mas não é fácil de ganhar, aquele lá não é o jogo original. Aquilo lá é uma conta falsa. Em alguns casos, eles não usavam nem contas demo, eles usavam vídeos gravados. Tanto que tem até um caso da VTube aí que aparece no final a assinatura do vídeo que ela usa. Então, assim, são pessoas que sabem que aquilo lá é um engano e ainda assim vão fazer porque querem dinheiro. E existe uma coisa também chamada o algoritmo da casa, que é o Return to Player, que é tudo aquilo que existe de lucro dentro da plataforma, baseado às vezes no que os seguidores daquela pessoa vai perder, esse influencer vai ganhar uma porcentagem. Então, às vezes o contrato não é apenas o salário, né, de contratação de publicidade. Às vezes, os influencers vão ter até participação nas perdas dos próprios seguidores deles, que é mais injusto ainda, né? Porque ele está enganando a pessoa e está lucrando de novo em cima disso. E a publicidade abusiva, no geral, que é porque esses influencers, essas pessoas, elas vão vender esses jogos como se fosse uma renda extra, ou até mesmo um trabalho. Só que não é. Isso é só um entretenimento e de alto risco, como a gente já viu aqui, né? Principalmente as casas de aposta estilo tigrinho, as caça-níqueis, que envolve sorte. Então não tem como tu dizer que vai ser uma renda segura, que aquilo pode ser até o teu próprio trabalho, que tu vai ganhar muito dinheiro, porque não é assim que acontece. E eles sabem disso. E aqui para mim vai a minha opinião pessoal de novo, que eu realmente eu acho muito injusto as pessoas que já são ricas, como por exemplo a Virgínia, como por exemplo o Carlinhos Maia ou o Neymar, pessoas que já têm muito dinheiro, que se quisessem desligar a sua internet e morar no meio do mato, sem conexão, sem nada, sem trabalhar, ainda assim conseguiriam continuar ricos. E essas pessoas, elas são tão gananciosas que mesmo tendo tanto dinheiro, elas ainda fazem esse tipo de trabalho que sabe que vai prejudicar as pessoas, que sabe que aquilo lá não é um retorno seguro, não é como elas vendem. E ainda assim, elas continuam fazendo esse tipo de atividade. Eu acho que é pior. Pior do que quem precisa fazer ou quem faz na ignorância. Para mim, essas pessoas que são gananciosas, que fazem de tudo por dinheiro, eu espero realmente que a vida traga para elas o que elas merecem, aquilo que elas fazem para os outros. Porque existem muitas pessoas que são afetadas por conta desses jogos e são enganadas porque confiam na pessoa que ela segue. E aí, quando a pessoa fala que aquilo é daquele jeito, ela vai acreditar. Só que até quem fala sabe que não é desse jeito. Esse é o cenário geral, assim, de como que acontece. E agora eu quero trazer os dados da pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram. Eu fiz agora no começo de junho. E eu fiz 4 perguntas. Eu, eu vou comentando sobre elas. A primeira pergunta foi: você já apostou online em jogos como o Tigrinho? 19% das pessoas falou que sim. 81% falou que não. Ou seja, uma minoria. Então, poucas pessoas das pessoas que eu entrevistei, né, que responderam essa enquete no meu Instagram, que a gente sabe que é um recorte, né? Eu não tenho um número de seguidores muito grande, não tenho um perfil amplo de seguidores, apesar de ter bastante gente de vários lugares do país, mas no geral é nichado. Então, assim, a minoria das pessoas que votaram na minha enquete não jogou. A maioria não jogou. Uma minoria só que apostou em jogos como o Tigrinho. A segunda pergunta foi: e você já jogou no jogo do bicho?
que é um outro tipo de jogo de azar, que não é online. Deve ter a versão online, mas não é necessariamente online pela cultura do Brasil, né? É um jogo presencial que a gente vê nas ruas do país. E aí, para essa pergunta, 28% disse que já votou, que já jogou no jogo do bicho, e 72% disse que não votou. Ou seja, é uma minoria também. Nem todo mundo que eu conheço votou, já jogou no jogo do bicho, mas teve mais pessoas que já jogou no jogo do bicho do que pessoas que jogaram no tigrinho. Então, aqui a gente já percebe um aumento desse tipo de comportamento de aposta. A terceira pergunta foi: conheces alguém com vícios em jogos online? Aí aqui já mudou as respostas. 71% respondeu que sim e 29% respondeu que não. Ou seja, aqui a maioria conhece pessoas com vício em jogos online. Ou seja, mesmo que a pessoa não jogue no tigrinho, mesmo que a pessoa não jogue no jogo do bicho, ela conhece alguém que é viciado em jogos. Que a gente sabe que isso é algo tão comum hoje em dia, né? Então aqui, pelos números, a gente vê que é a maioria. Então, o que que acontece? Quando a gente fala sobre vícios em jogos online, a gente tem que entender que vício, ele é doença. Isso aqui não é uma opinião minha. Isso aqui, ele é dado científico. Existe até um nome, que é o transtorno de jogo de azar, ou ludopatia. E está incluído na DSM-5, do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na categoria de transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, que é mesmo mais ou menos da categoria de uso e abuso de substâncias ilícitas, né, álcool e outras drogas. Então existe a ludopatia, o transtorno do jogo de azar, que é considerado sim uma doença. E também tem o transtorno do jogo eletrônico, que esse aqui já era mais comum ouvir antigamente, que ele foi incluído pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, como CID-11, Classificação Internacional de Doenças, que foca no uso problemático de videogame. Era o que a gente ouvia falar antigamente. Era vício em videogame, principalmente adolescentes, crianças que ficavam perdiam, né, o controle da sua vida por conta dos jogos, do videogame ou no celular. E hoje a gente tem os jogos de azar, que está bem forte. A gente sempre teve vícios e coisas como bingo, cassino, jogo do bicho. Só que hoje, com as bets e os jogos online de aposta, a gente percebe que isso é uma tendência a aumentar por conta da facilidade, né? Antigamente, para jogar no jogo do bicho, você tinha que ter dinheiro e sair da sua casa para ir lá. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você quiser jogar no Tigrinho ou qualquer lugar que seja, você faz de qualquer lugar, basta ter um celular na sua mão. Por isso que tem pessoas que têm problemas que elas vão até mesmo usar dentro do trabalho, em outros lugares que nem deveriam estar fazendo isso, né? Então a gente percebe que realmente é um problema mais grave, mais complicado de resolver. E assim, como é que funciona isso na saúde da pessoa mesmo? Toda vez que uma pessoa joga, especialmente quando ganha ou fica muito perto de ganhar, o cérebro ele vai receber uma descarga massiva de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa, que a gente sente com várias outras situações na nossa vida. Eles vão receber essa descarga de dopamina por conta do jogo. E com o tempo, o cérebro ele vai se acostumando com esses picos artificiais e exige com que a pessoa jogue cada vez mais, que é a mesma coisa que a droga vai fazer no corpo. E isso vai fazer com que a pessoa aposte mais valores, valores mais altos, para sentir essa mesma satisfação de ganhar ou de ficar perto de ganhar. Então a gente percebe que é um ciclo vicioso, que a tendência é aumentar. Então realmente afeta a saúde da pessoa. E às vezes a pessoa nem sabe disso. Enfim. E a quarta pergunta que eu fiz foi: você é a favor das bets? E aqui a gente voltou para as respostas menores, ou seja, 13% falou que sim e 87% falou que não. Ou seja, a grande maioria não é a favor das bets. E é interessante porque a gente percebe que mesmo a maioria falando que conhece alguém que já teve vício em jogos, ainda assim algumas pessoas são a favor das bets, mesmo sabendo das consequências disso na vida de outras pessoas. Eu não entrei em detalhe para saber por que, que a pessoa é a favor desse tipo de jogos, né? Das bets, enfim. Mas a gente percebe que algumas pessoas, mesmo que poucas, mesmo que uma minoria, são a favor.
Então, assim, no geral, existe um movimento, sim, para acabar com esse tipo de jogos, para evitar as consequências dele na vida das pessoas, na saúde pública. Mas existem pessoas que são a favor, que divulgam isso, que estão ganhando dinheiro com isso. E para resumir, eu também trouxe uma campanha aqui, que ela é uma campanha recente chamada Bloque no Tigrinho, que é um movimento que ele existe para difundir a ideia de que o jogo faz mal. Então, muitos famosos, como Caetano Veloso, a Anitta, Gilberto Gil, várias pessoas estão participando dessa campanha para conscientização das pessoas sobre o risco de jogos online. Porque a gente tem um movimento de guerra mesmo. Ao mesmo tempo que tem influencers, artistas grandes como Luciano Huck, como Neymar, fazendo campanha para jogos de aposta online, a gente tem pessoas igualmente relevantes fazendo campanha para mostrar a verdade, que esses jogos não são isso como é vendido e que eles trazem riscos. Então essa campanha, ela também tá sendo mobilizada agora. Não foi por causa dela que eu resolvi fazer esse episódio, mas calhou que aconteceu bem no período que ela estourou, né? E de certa forma eu simpatizo com a campanha, porque eu acho que é uma questão de saúde pública. A gente precisa ter esse esforço de divulgar a informação, de fazer com que as pessoas entendam o que as coisas, como elas realmente são. E aí eu quero trazer agora, né, a, os três casos de pessoas que eu conheço, que eu perguntei sobre isso. Se você quiser ouvir mais relatos, no próprio perfil Bloque no Tigrinho no Instagram ou no site, eles têm um post que eles pediram para as pessoas comentarem lá casos que aconteceu na família ou com elas próprias. E lá tem centenas de relatos de pessoas que tiveram problemas pessoalmente com vício em jogos ou que conhecem alguém que passou por isso. Muitos, muitos, muitos casos. Inclusive, tem muitos casos de pessoas que tiraram a própria vida por conta do problema com o vício que chegou no extremo. Então, se você quiser saber mais, pode entrar lá e conferir esses relatos que as pessoas mesmo deixaram. Mas eu quis trazer relatos de pessoas reais, que eu conheço, que convivem comigo, né? E aí eu vou trazer agora só um resumo da história do amigo meu, que ele comentou que o pai dele, o próprio pai dele, tinha problema com jogos de aposta, e isso desde sempre. Desde quando ele era criança, isso afetava a vida dele. E ele disse que até hoje ele já é adulto e o pai dele continua enfrentando esses mesmos problemas com jogos. Ele falou que apesar disso, nada mudou. Ele continua da mesma forma. Eu não sei se isso tem a ver com o distanciamento dele com o pai dele, se isso tem a ver com algum tipo de fim do casamento do pai dele, mas a gente percebe que às vezes são casos como esse que acompanham a pessoa a vida toda, se a pessoa não procurar tratamento. E aí ele falou que quando ele era criança ele não entendia como que aquilo funcionava, mas de certa forma já afetava ele, já que ele hoje tem lembranças ainda desse vício afetando a questão da família, né? Ele só resumiu, ele não quis entrar em detalhes. E aí eu vou trazer agora dois relatos. Um eu vou ler também a resposta da pessoa e o outro eu vou trazer o próprio áudio que o meu amigo enviou. Esse caso aqui é de uma amiga também. E eu fiz três perguntas. O primeiro foi: qual foi o caso dessa pessoa que você conhece com os jogos? Aí ela respondeu: a minha parente, ela deixou mais de uma semana os filhos dela no escuro porque tinham dois papéis de energia atrasados. Porque ela jogou tudo no Tigre. O marido dela havia dado dinheiro de energia e ela não estava pagando, porque gastava tudo no jogo. Ele pegou o celular dela e achou várias transferências para esses jogos. Transferências altas, da pessoa jogar tudo, todo o salário dela nesse tipo de jogo, enquanto os filhos passavam certas necessidades. Ela arrumou o dinheiro de um dos papéis da energia, né? E eles achavam que ela ia pagar esse papel, mas não. Ela jogou novamente na tentativa de recuperar o dinheiro que ela já tinha perdido. Aí eu perguntei: como que você se sentia convivendo com isso? Aí ela respondeu: eu me sentia incrédula com toda essa situação, porque como que uma mãe que deveria prover e proteger os filhos estava expondo as crianças de certa forma por atitudes dela mesma. Quando houve a oportunidade de corrigir esse erro, ela foi lá e fez novamente. Coisa de doença mesmo, porque uma pessoa que recebe um salário mínimo vai lá e joga tudo em jogo de azar, não pode estar bem. E eu perguntei: qual é a sua opinião sobre esses jogos? Ela respondeu: eu acho que esses jogos agem como se fosse uma droga.
A pessoa começa jogando achando que está no controle e ele te entrega o que você quer. Você começa a ganhar ali, quando a pessoa menos se dá conta, ele já te dominou. A pessoa quer jogar mais e mais na tentativa de recuperar, e quando a pessoa for ver, é só ladeira abaixo. É como se eles soltassem a corda para você mesmo se enforcar. Muitas das vezes, quando tu ganha algo, um valor alto, já nem compensa tudo que foi perdido. Esse aqui foi o caso dela. E a gente percebe aqui, ela falou que foi a irmã dela, né? Então foi um caso dentro da família e afetou tanto a família pessoal dessa irmã dela, como o caso do marido e os filhos, mas também afeta a vida dos parentes, né? Que são a família mais distante, os irmãos, os pais. Por quê? Porque chega um momento, é como o vício em outras drogas, que a pessoa realmente vai sair daquilo do âmbito pessoal e vai afetar a vida eh, financeira, a vida familiar, até a vida profissional. E a gente percebe que esses relatos eles se repetem. No caso dela aqui, a gente percebe que foi mais a questão financeira, que foi muito afetada porque ela deixou de arcar com as contas de casa para sustentar o vício. E eu vou trazer agora um relato do amigo meu, que é o Gustavo. Aí eu fiz para ele as mesmas perguntas. Como foi o caso da pessoa que você conhece com os jogos? A pessoa começou jogando como um meio de conseguir uma renda extra. Eu lembro até hoje, os primeiros dias em que essa pessoa começou a jogar, e ela me falou que tinha conseguido ganhar 2.000, 1.500, e foi aumentando os ganhos, e eu comecei a alertar. Eu lembro muito bem disso. Eu lembro muito bem. A pessoa começou a ganhar, ficou animada. Isso foi no início do ano de 2024. Na verdade, no final do ano de 2023 para 2024. O ano de 2024 eu estava indo para a cidade de Anápolis, Goiás, mas no final de 2023 ela começou a jogar e eu alertei: cuidado, não vai viciar nisso, para de jogar, deixa isso para lá. Não, eu sei quando eu estou perdendo eu paro. Disse que tinha várias estratégias, enfim. A pessoa disse que estava ganhando e tinha estratégias para não perder. Ok. Como você se sentia convivendo com isso? A pessoa, Eguto, ficou durante o ano todo de 2024. Eu não convivi com a pessoa durante esse tempo. Mas eu tive uma determinada interação à distância que eu só fui entender os motivos dessa pessoa agir, tá tentando interagir comigo à distância e pedindo dinheiro à distância, depois que eu voltei do seminário, voltei no final de 2024, em dezembro, e essa pessoa confessou que ficou o ano todo de 2024 jogando. Ela largou o trabalho, tinha 2 filhos para criar e ficava jogando. Passou o ano todo de 2024 fazendo empréstimos, emprestava de caixinhas, de agiota, de pessoas. E no final de 2024 estava devendo muito e desesperado para pagar porque o pessoal estava cobrando. Mas teve um episódio que durante o ano de 2024 essa pessoa desesperadamente mandou mensagem para mim. Eu estava em Anápolis, Goiás, pedindo um valor de, eu não lembro qual era o valor, 700, 700 ou 600. Estava desesperado, precisando pagar porque estava cobrando, estava insistindo, ela estava perseguindo e precisava pagar até, era uma segunda, precisava pagar na quarta. E eu fui, eu tinha um valor no FGTS, quando eu saí do meu emprego, eu fiz um adiantamento do saque aniversário, né? Empréstimo do saque aniversário, peguei 700 e pouco e dei para o governo mais de R$ 2.000 de empréstimo para poder tirar 700 e mandei para ela, sendo que eu poderia ter contribuído para me manter no seminário. Mas enfim, eu queria ajudar, mandei. No final de 2024 eu descobri o motivo disso. Qual a sua opinião sobre esses jogos? A minha opinião sobre esses jogos é que eles são projetados para a desgraça. Então, esses jogos são projetados. Na verdade, todo e qualquer jogo ele é projetado para vício. Seja um jogo de azar, seja um jogo de computador. Não existe meio termo. Não existe equilíbrio. As pessoas podem se enganar ou outras pessoas realmente podem conseguir ter um equilíbrio, não porque o algoritmo, não porque a programação, seja de um jogo de azar ou não, não foi programado para viciar, não foi programado para engolir a maior parte do tempo. Algumas pessoas conseguem ter disciplina por serem pessoas realmente disciplinadas. Então a disciplina ela advém não do algoritmo ou da forma que ele foi programado, mas realmente porque aquela pessoa consegue manter uma boa disciplina e gerar um equilíbrio, advém dela própria. Mas os jogos são programados, sejam de azar ou não, eles são programados para vício.
Isso é inegável para consumir a maior parte do teu tempo. Então, quanto mais passou de fase, quer jogar mais, jogo de azar é pior ainda, porque é, ele incorre em um suposto ganho financeiro rápido e com valores altíssimos. Então, ele gera um feedback, uma recompensa, um sistema de vício muito mais rápido, e esse sistema de recompensa é muito mais tentador e extremamente mais perigoso. E esses jogos de azar, além de serem pensadamente programados para gerar isso, eles são diabólicos. Essa é a minha opinião. São diabólicos. Não existe algo que sugue mais ali a mente da pessoa, o dinheiro da pessoa, do que esses jogos. Então, pessoas se matam por isso, pessoas matam outras pessoas por conta disso. Quem divulga isso é mau caráter, e essa é a minha opinião. Quanto mais longe, melhor. Deve ser abolido, deve ser proibido, porque isso é um meio de extorsão. Isso é crime em algum grau, não sei como explicar, mas não deveria ser legalizado nenhum tipo de aposta. Mais um caso, né? A gente percebe que é a situação do familiar convivendo diretamente com isso e sendo afetado pelo vício da pessoa que você ama, né? Você vendo a pessoa ali naquela situação, realmente não é fácil. Mas para concluir, como um vício, todo mundo é afetado. Todo mundo é afetado. É por isso que todos nós precisamos entender o que se passa, para a gente poder saber como agir e como ajudar a pessoa também nesse tipo de problema, né? Porque não é pessoal. Sai da esfera do pessoal. E é bom que saia também, porque às vezes tem pessoas que estão enfrentando isso sozinhas e elas não dão conta. Tanto que chega um momento em que tem pessoas que desistem da própria vida porque já não conseguem voltar atrás e resolver aquilo que ela se meteu. Então, uma conclusão também é preste atenção no comportamento dos seus familiares e amigos, porque essa batalha às vezes ela é silenciosa. E como é que você pode perceber que está acontecendo um problema? Existem alguns tipos de sintomas, como por exemplo a falta de controle. A pessoa não consegue parar de jogar, mesmo após perdas financeiras graves, ou prometendo mesmo que ia parar, ela não consegue. É um sintoma, né? Essa falta de controle. Outro ponto, a prioridade absoluta. O jogo passa a ser mais importante do que as obrigações profissionais, do que os estudos, até mesmo a saúde e a higiene. E as relações familiares, né? Que às vezes a pessoa até ignora o, o convívio com a sua família para se dedicar ao jogo. Outro ponto, abstinência emocional. A pessoa apresenta irritabilidade, ansiedade, mau humor, até mesmo agressividade quando é impedido de jogar, porque ela acha que é a vida dela, que ela tem o controle, que ela sabe o que ela está fazendo, mas ela não percebe que aquilo está afetando ela. Um outro ponto seria a perseguição de perda, no caso das apostas de cassino, né? Quando a pessoa joga repetidamente na tentativa desesperada de recuperar o dinheiro que perdeu, isso cria uma bola de neve, porque às vezes a pessoa ganhou um dinheiro e ela, em vez de parar, não, ela vai tentar multiplicar o que ela ganhou. E aí é ali que é o fim, porque ela vai perder tudo, vai tentar recuperar e não vai conseguir recuperar. Porque essa é a lógica do algoritmo. Ela não vai conseguir recuperar. Ele te dá a sensação falsa de que você vai ganhar, mas você nunca vai ganhar. Você sempre vai perder porque a casa de aposta é quem vai ganhar. E o terceiro é o impacto real na vida da pessoa, né? Que ela continua jogando mesmo sabendo que isso está destruindo as suas finanças, seu emprego, seus relacionamentos. Então esses são alguns pontos que fazem com que você perceba que essa pessoa está com realmente problema dentro do vício com jogos. E como é que você pode ajudar ela? Para o tratamento dessa tipo de situação, como vício, existe a psicoterapia, o apoio psiquiátrico e os grupos de apoio. A psicoterapia ela é a terapia mesmo cognitivo-comportamental, que é recomendado para vários tipos de problemas, né? Que ele vai ajudar o paciente a identificar os gatilhos que levam ele a jogar e vai reorganizar o pensamento dele e os hábitos para que ele consiga ter estratégia para vencer isso que já é um vício na vida dele. Então essa psicoterapia vai com certeza ajudar muito. O apoio psiquiátrico, ele é porque em muitos casos o vício ele vai vir acompanhado de ansiedade, depressão, ou TDAH. E o uso de medicamento ele pode ser necessário para tratar esse tipo de condição subjacente ou ajudar a controlar a impulsividade, porque o vício em si ele pode também desencadear outros tipos de situação mental, comportamental na pessoa. Então, às vezes, vai precisar também do apoio psiquiátrico. E o grupo de apoio, né, que são os grupos que a gente até conhece já como os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Hoje em dia existem os jogadores anônimos,
que eles oferecem espaço de acolhimento que é mútuo e é fundamental para a recuperação a longo prazo, porque ali a pessoa também vai perceber que ela não está sozinha, que tem outras pessoas nessa luta igual ela. Então também pode ajudar, né? E se você conhece alguém que está passando por isso, o primeiro passo é reconhecer isso como um problema e buscar ajuda profissional. Você pode chegar com a pessoa, conversar, tentar instruir ela. Claro que não vai ser fácil. A gente fala de um lugar de utopia, né? Porque não é fácil, que às vezes a pessoa realmente acha que aquilo não é um problema. Mas o primeiro passo é esse, é reconhecer que é um problema e buscar ajuda. E a gente tem no Brasil os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que eles oferecem apoio e ajuda, atendimento para pessoas na questão psicossocial mesmo, né? Do psique, do social, para as pessoas que estão com problemas como esse. Então você pode procurar que lá tem médicos, psicólogos, ou você pode buscar um de sua confiança, um profissional, um terapeuta, né, psicólogo de confiança, para ajudar. E entender, né, que o vício em jogos, ele não é falta de caráter ou uma fraqueza moral. Ele é uma condição médica que se a pessoa perdeu o domínio, o controle sobre aquele lazer, entretenimento, entre aspas, e se tornou uma situação médica. E como situação médica, ela precisa de tratamento. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos esse universo delicado que é o vício em jogos de aposta online. Mas se você não é a pessoa que convive, mas você é a pessoa que está enfrentando o problema com isso, saiba que você pode reverter o que está acontecendo. E o ideal é que você comece o quanto antes, para você acabar com o vício antes que ele acabe com você. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve no futuro.